Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre redespacho ou reclearance, que é a mesma coisa. O que é a técnica de redespacho, como funciona e qual a vantagem de utilizar, tá bom? Então pessoal, nesse vídeo a gente vai ver o que é e como funciona a técnica de redespacho ou reclearance. É uma técnica que tem na legislação de despacho de voo, no caso do Brasil é RBAC 121, que permite um operador diminuir a reserva de combustível de um voo sob certas condições que a gente vai ver aqui, desde que tenha um aeródromo intermediário nesse voo, onde a aeronave possa pousar se for necessário, se ele não tiver combustível suficiente para completar o voo. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é o seguinte, quando a gente tem um voo sem redespacho, um voo comum, qual é o combustível mínimo requerido? É o combustível para a aeronave voar do ponto A, ou seja, a origem, até o ponto B, que é o destino. E nesse trecho está incluído combustível de táxi e voo. 10% do combustível desse tempo de voo, né? Uma reserva de 10%, que é chamado Continuous Fuel, que de cerca de 1 ano e meio para cá houve uma modificação no RBAC 121, e sob certas condições é possível que o operador use 5% ao invés de 10%. Mas para efeitos desse vídeo, a gente está falando em 10%. Depois tem que ter o combustível para alternar, ou seja, ir do ponto B até o ponto C e voar mais 30 minutos em regime de espera sobre o aeródromo de alternativa a 1.500 pés. Não é isso que a gente aprende lá no regulamento? Então, a gente percebe que a reserva de combustível é uma porcentagem do combustível do voo. O que significa que quanto maior o voo, maior a reserva de combustível. Então, os voos longos, eles começam a transportar uma quantidade muito grande de combustível a mais do que um voo menor, que vai chegar no mesmo destino, muitas vezes na mesma hora, com as mesmas condições meteorológicas, transportando muito mais combustível do que o outro voo que decolou de um lugar mais perto. E isso faz com que o consumo desse voo aumente, o custo aumenta, ou o payload disponível diminua, porque você tem que levar mais combustível e acaba sobrando menos disponível para payload. Então, temos daqui dois exemplos, um voo mais longo e um voo mais curto, que vão chegar no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, tudo a mesma coisa. Esse voo aqui é um exemplo de um voo que decola de Miami para Guarulhos, e ele vai alternar o galeão, então tem lá 2.900 kg de combustível para alternar, tem a sua meia hora de espera lá, então 2.400 quilos para espera. E o contingency, que é os 10%, 3.630 quilos, 48 minutos. Tá? Por que 48 minutos? O tempo de voo de Miami até Guarulhos, 8 horas e 3 minutos, são 483 minutos. 10% de 483, 48. Então, esse avião vai chegar em cima de Guarulhos com 8.930 kg de combustível no tanque. Se a gente pegar um outro voo, nas mesmas condições, com o mesmo payload, no mesmo dia, que também vai chegar em Guarulhos no mesmo horário, também vai alternar o galeão, então tá lá, 2.860 kg para alternar o galeão, meia hora de espera, só que o contingency dele é 670 quilos, ou 8 minutos. Por quê? 1 hora e 18 minutos de voo de Brasília até Guarulhos são 78 minutos. 78 minutos, 10% disso, cerca de 8 minutos. Tá? Então, essa aeronave vai chegar lá com 5.930 quilos. Ou seja, uma diferença de 3 toneladas de combustível entre dois aviões que estão chegando no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá certo? O redespacho busca diminuir esse continuous fuel, trocando, né, mais combustível por a possibilidade de um aeroporto intermediário onde o avião possa pousar caso alguma coisa aconteça. Então, a técnica de redespacho, ela passa a ter esse desenho aqui. A aeronave vai decolar de A, no caminho para B ela vai passar por um chamado ponto intermediário, chegar em B,
alternar para C e voar mais 30 minutos. A diferença está que, em vez de ter 10% do combustível total de A para B, ele pode levar 10% só desse trecho entre o ponto intermediário e B. Tá? É aqui que está o ganho de combustível. Então, isso é o chamado caso 1. A para B, passando pelo ponto intermediário, mais 10% do combustível do ponto até B, mais o combustível para alternar, mais 30 minutos. Mas ele também tem que ter combustível para fazer o seguinte: voar de A até um aeroporto D, que é o aeroporto intermediário, passando pelo mesmo ponto. Então, a rota de A até o ponto intermediário é a mesma. Se ele chegar aqui com combustível insuficiente para prosseguir, ele vem para o aeroporto intermediário e pousa. Tem que ter um alternado do intermediário, que a gente chamou de E, e mais os 30 minutos de espera. Tá bom? Então, o combustível mínimo para fazer um voo com redespacho é o maior entre o caso 1 e o caso 2. E pode ser o caso 1 ou pode ser o caso 2, porque o despachante e o software que faz o despacho do voo, ele pode mudar esses aeroportos em função da disponibilidade, pode mudar esse ponto mais para frente ou mais para trás na rota, e isso faz com que um caso ou outro acabe gerando uma quantidade maior de combustível. Então a aeronave tem que ter combustível para atender as duas possibilidades. Tá? Então, se a gente olhar isso aqui, é um plano de voo com redespacho. Então é o mesmo voo, Miami para Guarulhos, o mesmo payload, tudo igual. O que muda? Nós vamos identificar aqui o seguinte, ó: origem, Miami, destino é Guarulhos, alternado de destino é o Galeão, é o ponto C, ponto intermediário é a posição short, aeroporto intermediário é Brasília, e o alternado do intermediário é Confins. Então, todos os pontos que a gente precisa lá no planejamento estão identificados nessa navegação. Agora, vamos dar uma olhadinha nos valores. O contingency fuel que ele traz aqui, no caso 1, é 10%, mas não é 10% do voo todo, não é mais 10% do combustível que ele vai gastar até o destino. É 10% entre o ponto intermediário e o destino. 1h44 são 104 minutos. 10% de 104 minutos, aproximadamente 10 minutos. É o contingency fuel que ele tem aqui no caso 1. Está aqui o caso 1, está aqui o caso 2. Repara o seguinte, que o caso 1 precisa de mais combustível do que o caso 2. Então, ele gera um extra fuel aqui no caso 2 para igualar os valores, de modo que o abastecimento vai ser esse aqui, 48.060 quilos. Tá? Se a gente comparar isso com a navegação original, sem reclearance, que a gente viu agora há pouco, o combustível que tinha que abastecer era esse aqui, era 51.660. Então, uma diferença de 3.600 quilos a menos que o avião pode transportar de combustível, portanto ele vai gastar menos, ou vai sobrar mais disponível para payload se o voo estiver decolando limitado. Tá bom? Essa é a mágica, vamos chamar assim, do reclearance. E uma informação nova que é muito importante, que aparece no plano com reclearance, é essa aqui, ó. Quanto é o combustível mínimo que você tem que ter quando você estiver passando no ponto intermediário. Então, durante o voo, você fica sempre de olho nesse valor. Se você chegar no ponto intermediário com essa quantidade de combustível ou mais, você prossegue para o seu destino. Se você casualmente tiver menos do que esse valor, você é obrigado a prosseguir para o seu aeroporto intermediário para abastecer, a menos que o Dove consiga fazer alguma modificação no seu plano e diminuir esse valor. Caso contrário, você tem que ir para o intermediário e pousar. Quando a gente tem um voo com reclearance, lá no plano de voo que a gente apresenta para o controle de tráfego aéreo, lá no item 18, você tem que colocar lá a sigla RIF, que significa Reclearance in Flight, e a rota do ponto de despacho, então o ponto short, via uma rota, pode ser DCT, nesse caso aqui é só uma chegada, e o aeródromo intermediário.
tá? Então você bota lá, Recruits in Flight, Short, Obdono Alpha, até Brasília, tá bom? Quais são os procedimentos da tripulação quando faz um voo com reclearance? Primeiro, você tem que verificar as condições e a disponibilidade de mais aeródromos. Em vez de você ter que olhar origem, destino e alternado, agora você tem que olhar origem, destino, alternado, intermediário e alternativo do intermediário, pelo menos, além de outros, se você tiver ETPs no caminho. Quando você for inserir o plano de voo no FMS do avião, colocar com cuidado a rota, a velocidade certa, os níveis, os step climbs, o vento, a degradação da aeronave, todos os dados da melhor maneira possível para que o cálculo de combustível e de consumo seja bem preciso e você consiga economizar o suficiente, vamos chamar assim, ou gastar somente o previsto para chegar de fato naquele ponto com o combustível mínimo para você prosseguir até o seu destino. Inserir o contingency fuel, que a gente viu ali que não é mais 10% do total, mas sim aquela quantidade de combustível para ir do ponto intermediário até o destino. Se certificar que o peso final do avião é o peso que a navegação foi planejada, porque se você eventualmente decolar mais pesado do que o peso que foi usado para calcular a navegação, vai consumir mais. Consumindo mais, você vai chegar no ponto intermediário, pode acontecer de faltar combustível e você ter que pousar no aeroporto intermediário. Cuidado com quanto o avião gasta com APU, táxi, etc., quando você for definir o abastecimento inicial. Tudo isso acaba contando. Durante o voo, sempre que você conseguir uma proa direta, alguma coisa assim, melhora, porque você vai ter mais combustível lá no ponto intermediário. Atenção para o tráfego aéreo, quando você vai pedir para o controle para você trocar de nível, porque às vezes tem mais gente na mesma rota, isso às vezes é comum em rotas de longo curso. Então você tem que conseguir voar o mais tempo possível nos níveis ótimos do seu avião, conforme o peso vai caindo. Fica de olho na meteorologia, monitora como está a meteorologia naqueles aeródromos. Evita fazer desvio muito grande, tá? Se não for estritamente necessário. E caso você comece a perceber que o combustível no ponto de redespacho está ficando abaixo do mínimo, entre em contato com o DOV da sua companhia, vê se ele pode fazer alguma modificação nesse plano, se ele pode te dar um novo despacho, trocar a rota ou trocar um alternado, fazer alguma coisa para que aquele combustível que você tem a bordo seja suficiente para você cumprir o regulamento. E se não for possível, não tem outra opção. Você tem que pousar no aeroporto intermediário, abastecer e prosseguir, pegar um novo despacho e aí então prosseguir para o seu destino. Tá bom, gente? Então, esse era o objetivo do vídeo, explicar um pouquinho como é que funciona o redespacho, como é que é essa técnica. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.